Aquino, com grande parte da exegese medieval, toma como um certo tipo de pecado, e não com a questão da punição divina. Não há nada nas confissões de Agostinho que deixe claro que ele tem em mente, o que ele tem em mente quando fala de atos vergonhosos contra a natureza. Não dá para saber. Agostinho caiu aqui no caldeirão sibilante da luxúria, mas não, ao que parece, em atos que chamaríamos de homossexuais. Além disso, o contexto imediato da passagem é um argumento contra a acusação maniqueísta de que o Deus do Antigo Testamento muda suas leis. Então veja que é um contexto completamente diferente. Agostinho está buscando distinguir os crimes que são sempre punidos pela lei divina de crimes que podem ser punidos ou não, dependendo de circunstâncias históricas específicas. Os atos vergonhosos contra a natureza estão em toda parte e sempre devem ser punidos da mesma forma que os sodomitas foram punidos. Quais são essas desgraças? Elas não são especificadas, apenas pela observação de que os seres humanos não foram planejados para usar uns aos outros de tal maneira. Então não há nenhuma referência à frustração da reprodução ou à teleologia dos órgãos reprodutivos que Tomás de Aquino vai trazer. De fato, o sentido agostiniano de uso como contraponto de gozo e os ensinamentos de que todas as criaturas são apenas para serem usadas levaria à conclusão de que a passagem nas Confissões não se refere aos usos físicos de forma alguma. No entanto, o argumento de Tomás só será válido se a passagem se referir a pecados contra a natureza entendidos como mau uso dos poderes reprodutivos, o que não é o caso. Essa referência é especificada por ele com base no agora tradicional mal-entendido de sodomitas. Esse mal-entendido permite a transferência do opróbrio de Agostinho para um conjunto específico de atos que ele então entende como um mau uso do poder natural de reprodução. Outro tipo de leitura errônea apoia a descrição que Tomás faz do vício sodomítico como um vício bestial. Todo pecado carnal é bestial na medida em que privilegia os prazeres corporais que compartilhamos com outros animais, tornando-os assim, de alguma forma, animalescos. Mas a taxonomia explícita é novamente quebrada aqui por associações específicas entre o vício sodomítico e a animalidade. Por um lado, o vício é consistentemente ligado ao canibalismo e ao que ainda chamamos de bestialidade. Por outro lado, ele é inserido em uma discussão aristotélica sobre o vício bestial, a saber, o vício que fica abaixo do nível humano. Ambas as associações são leituras errôneas. A associação de um desejo erótico por membros do mesmo sexo com o canibalismo parece vir de uma lembrança errônea da discussão de Aristóteles sobre o desejo não natural. Como Tomás conta em sua exposição literal da ética, Aristóteles distingue os desejos brutos dos desejos não naturais devido à doença ou aos costumes. Exemplos de estados brutos são atrocidades que incluem canibalismo. Os exemplos de desejo mórbido resultantes do costume incluem atividades eróticas entre homens. E é Tomás quem desmorona a distinção de Aristóteles. Ele deixa isso claro ao deixar passar uma objeção segundo a qual o vício contra a natureza não está contido na malícia, mas na bestialidade. A leitura errônea é tão forte que leva Tomás a intervir de forma atípica no texto da Política de Aristóteles, enquanto ele expõe sua letra. Ao revisar a legislação lacedemoniana e cretense, Tomás não consegue se impedir de inserir duas vezes o adjetivo perverso ao nomear os atos sexuais entre homens. Transferir os atos eróticos entre homens para a categoria aristotélica de vício bestial produz uma vantagem tanto retórica quanto conceitual. A vantagem retórica reside no fato de poder reforçar a vergonha produzida pelo fato de Aristóteles ter estigmatizado anteriormente na ética certos tipos de prazeres físicos, como servis e bestiais.
O vício sodomítico não é meramente ridículo e vergonhoso como é a gula. Ele também é repugnante e horripilante, como são as atrocidades. A vantagem conceitual está em empurrar esse vício para fora dos limites do discurso da ética.